Bom dia, pessoal. Vamos então à segunda questão de navegação astronômica do exame de 27 de abril de 2016. Nós temos no enunciado a data 14 de março de 2016, latitude estimada, longitude estimada e o erro instrumental. A primeira questão a gente viu que a hora legal prevista da passagem meridiana seria às 12h22, ou seja, hora média de Greenwich, nós vimos que seria às 15h22. Então já coloquei esse dado aqui da hora média em Greenwich. Porque a segunda questão, ela pede qual que seria a altura prevista, a maior altura prevista estimada no momento da passagem meridiana, nessa data de 14 de março de 2016, baseado nessa posição estimada. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, a gente tem que já ter uma noção do que seria o cálculo da latitude meridiana nesse caso. Como é que a gente estaria posicionado em relação ao equador celeste para a gente saber qual que seriam as possibilidades aí para poder achar o cálculo da latitude estimada. Então, olha só, se ele fala que a gente está numa latitude norte de 1 grau e 19 minutos norte, então eu tracei aqui a linha do Equador e coloco aqui a latitude acima da linha do Equador. Eu tenho que saber, nesse horário, qual que seria a declinação do Sol. Então eu vou lá no almanaque náutico e vou fazer o cálculo da declinação do Sol. Então no almanaque náutico, a prova já vem aqui o anexo das páginas diárias. Então agora aqui eu vou entrar na coluna onde eu pego as efemérides aí do Sol. Nesse caso eu tenho os dados de ângulo horário Greenwich e tenho os dados de declinação. Então vou aqui na data de 14 e vou entrar com o horário de Greenwich. Lembrando que no almanaque náutico a gente sempre entra com a hora média de Greenwich. Então a gente tem a hora média de Greenwich de 15 horas e 22 minutos. Então eu venho aqui, ela é tabulada de hora em hora, no dia 14 às 15 horas e pego o valor da declinação para as 15 horas. Eu tenho que 2 graus 11,9 minutos sul, tá? Mas aí o horário é às 15h22, então eu tenho que pegar o complemento, seria o acréscimo para o horário das 15h22. Eu tenho que antes disso observar se a declinação está aumentando ou diminuindo em relação ao próximo horário ou horário anterior. Então, por exemplo, a gente vê que às 15 horas ela é 2 graus 11,9. Às 16 horas ela vai ser 2 graus 10,9. Então, quer dizer, ela vai diminuir. Então, às 15h22 nós teremos que será um valor menor que 11,9 aqui, certo? De 2 graus 11,9. Então, eu venho aqui no rodapé e pego esse fator D, que seria a variação média da declinação diária, 1,0, e com esse valor eu vou lá na página de acréscimos, que já vem nos anexos também. Então ele já coloca aqui a página de acréscimos e correções relativa a 22 minutos. Então eu venho com esse fator D e procuro aqui qual é a correção para 1,0. Então vai ser 0,4. Como eu vejo que a declinação está diminuindo, então eu vou diminuir esse 0,4 do 2 graus 11,9 e vou ter a declinação para as 15h22 de 2 graus 11,5 sul. Com isso, então, eu já posso fazer esse desenho, colocar aqui. Então, a declinação é sul, então está abaixo da linha do Equador. Então, com isso eu consigo
determinar aqui quais seriam os parâmetros, né, para cálculo da latitude meridiana, cálculo de declinação, distância zenital, com esse desenho. Então, se eu tenho aqui latitude e declinação, se eu quero saber o valor da distância zenital, quer dizer, nesse caso, do navegante até o astro, então a distância zenital seria isso aqui. Aí eu vejo que a distância zenital nessa situação, ela é igual à latitude mais a declinação. Como eu estou trabalhando aí com a latitude estimada, eu quero saber o valor da altura estimada. A altura eu encontro quando eu sei aqui o valor da distância zenital. Eu sei que a distância zenital é calculada 90 graus menos a altura verdadeira. Como eu tenho os dados de latitude estimada e declinação, e eu vendo por esse desenho, eu sei que eu tenho que somar as duas, então eu somo aqui latitude e declinação e tenho o valor da distância zenital, de 3 graus 30,6 minutos. Então, tendo o valor da distância zenital, agora fica fácil de eu descobrir o valor da altura verdadeira. Como eu sei que 90 graus menos a altura verdadeira é igual a distância zenital, então basta eu subtrair dos 90, que eu coloquei 89 graus 60 minutos para facilitar a subtração, e subtraio 3 graus 30,6. Vou ter o valor da altura verdadeira de 86 graus 29,4 minutos. Bom, pessoal, então a dica que eu sempre coloco é que quando você for fazer uma resolução aí da prova de capitão amador, no que se refere à passagem meridiana do Sol, então você já pode traçar, né, fazer mais ou menos esse desenho aqui com as 3 possibilidades e avaliar onde que se encaixa a questão da prova. Então, nesse caso, essa questão que a gente está vendo, todo enunciado, se encaixa aqui, onde você tem o navegante numa latitude oposta ao hemisfério da declinação. Então, a latitude é norte e a declinação é sul. Nessa situação, então, dá para perceber aqui que do Equador até o navegante eu tenho a latitude, do Equador até o Sol eu tenho a declinação do Sol. Do navegante até o Sol, então eu tenho a distância zenital. Então por aqui eu consigo fazer, né, um raciocínio e achar qualquer um dos valores, tendo 2 desses valores. A mesma coisa vai ser aqui. Então eu posso ter uma situação assim, onde o navegante e o Sol estão no mesmo hemisfério. Então aqui eu tenho do Equador para o navegante a latitude, do navegante para o Sol eu tenho a distância zenital, do Equador para o Sol eu tenho a declinação. Então aqui o raciocínio para cálculos já seria outro. Então, por exemplo, se aqui eu quero encontrar o valor da latitude, então eu vejo por aqui que a distância zenital menos a declinação me dá a latitude. Aqui já vai ser diferente. A declinação do Sol menos a distância zenital vai ser igual à latitude. E aqui eu tenho uma terceira situação, onde os dois estão no mesmo hemisfério, porém o navegante está numa latitude acima do valor da declinação. Então eu tenho aqui esse ângulo aqui maior de latitude, né, que seria do Equador para o navegante. Tenho aqui a declinação do Sol, do Equador para o Sol, e aqui do Sol para o navegante, a distância zenital. Então, nesse caso, se eu quero achar o valor da latitude, eu vou somar a declinação mais a distância zenital.